Um automóvel é dirigido ao longo de uma estrada caracterizada por zonas alternadas de velocidades permitidas. Então, a velocidade máxima permitida no primeiro trecho, então vamos colocar aqui dois trechos. Então, no primeiro trecho, a velocidade máxima aqui é 40 km por hora. Já no segundo trecho, a velocidade máxima é 60 km por hora. As duas zonas têm o mesmo comprimento, ou seja, ΔD1 é igual a ΔD2, né? Então a distância 1 aqui é igual à distância 2. Qual é a velocidade média em um trecho correspondente a um número par de zonas, né? Então tem duas zonas, né? Por exemplo, esse exemplo aqui, e aí a primeira zona ele faz com 40 km por hora e a segunda com 60 km por hora. Pois bem, como a gente está falando aqui de dois espaços iguais, eu posso utilizar qualquer espaço para resolver a minha questão, né? Então imagina que eu preciso calcular a velocidade média, né? Como é esse problema? O que eu precisaria saber? O quanto ele percorreu, qual foi o espaço total, né? E o tempo total. Então, se eu souber o espaço total e o tempo total, eu sei calcular a velocidade média. Então, a informação da questão me diz que a distância percorrida no trecho 1 é igual à distância percorrida no trecho 2. Vamos dizer que a distância percorrida seja 60 km? Então, aqui foi 60 km, então aqui também tem que ser 60 km. Poderia ser qualquer valor que você quisesse, desde que os dois fossem iguais. Então, por que eu escolhi 60 km? Porque aí fica fácil perceber que se ele faz 60 km em uma hora, quanto tempo ele vai demorar para percorrer 60 km? Uma hora, né? Então aqui ficou fácil perceber que o tempo aqui é uma hora. Aqui que eu vou precisar calcular o tempo, né? Então vamos calcular o tempo. Eu sei que velocidade é igual a espaço sobre tempo. Então o tempo vai ser o espaço dividido pela velocidade. Então o espaço são 60, a velocidade é 40. Então aqui eu vou achar a resposta 6 sobre 4, que é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então 3 sobre 2 horas. Então perceberam? Eu calculei o espaço, o tempo total que ele levou nesse trecho, o tempo total que ele levou nesse trecho, e agora eu vou calcular o todo, né, quanto ele andou. Então no primeiro trecho ele andou 60 mais 60, ele andou 120 km, e no trecho total então ele andou quanto tempo? 1 hora mais 3 meios de hora. Então eu vou calcular a velocidade média dele. Então isso vai dar quanto, né? Então aqui eu vou ter, fazendo MC, né, 2 mais 3, 5, né? Então 5 meios de hora. Então um truque aqui é a gente manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então eu vou ficar com 120 vezes, né, o inverso de 5 sobre 2 é 2 sobre 5. Então aqui eu vou ficar com 120 dividido por 5, a gente pode simplificar, isso vai dar 24, e 24 vezes 2 então vai dar 48 km por hora. Então percebam esse detalhe, né? Que se ele está percorrendo o mesmo espaço nos dois trechos, então primeiro eu tenho que saber o tempo total e depois eu tenho que saber a distância total, né? Para saber a velocidade média. Então essa forma de calcular a velocidade média, ela é uma forma que resolve muitos problemas parecidos com esse, né? Onde você tem velocidades diferentes em trechos diferentes e quer calcular a velocidade média durante todo o trecho. Bacana? Então achem o espaço total, achem o tempo total, pode aí aplicar um valor, né, qualquer na distância percorrida, né? Porque a única coisa que você precisava respeitar é que as distâncias seriam iguais, e aí com isso você consegue resolver muitos problemas parecidos com esse. Bacana?